Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nós vamos falar agora sobre posicionamento cirúrgico. O posicionamento adequado ao paciente, ele é essencial ao procedimento seguro, bem-sucedido. As metas do posicionamento cirúrgico, em geral, incluem proporcionar a exposição e o acesso ótimo ao sítio cirúrgico, né? Então, a gente coloca um paciente em posição cirúrgica, né, visando ali o acesso que o cirurgião vai precisar, mas mantendo o alinhamento corporal, as funções circulatória e respiratória, protegendo a integridade neuromuscular e cutânea do paciente e possibilitando o acesso à punção venosa e os aparelhos de suporte da anestesia. Lembrando que posicionar um paciente durante a cirurgia é responsabilidade de todos os membros da equipe. Por isso, a enfermeira deve compreender as alterações anatômicas e fisiológicas com o posicionamento do paciente. Essas alterações, né, elas são afetadas por alguns fatores, como o tipo de posição, o intervalo que o paciente vai permanecer nessa posição, o tipo de mesa na que a gente está utilizando na sala de cirurgia, o tipo do acolchoamento e quais os dispositivos que a gente vai aplicar durante o posicionamento, o tipo de anestesia que será realizado e qual vai ser, né, o procedimento em si. E o posicionamento em si, ele mexe com vários sistemas, né? Então, a gente pode ter alterações e complicações na pele ou alguns tecidos subjacentes, no sistema musculoesquelético, no sistema nervoso, alterações cardiovasculares, respiratórias e algumas outras áreas que são vulneráveis, como o ocular, genitália. Por isso, durante o processo de posicionamento, a seleção dos equipamentos adequados, então quais dispositivos eu vou utilizar para que eu possa fazer um posicionamento diminuindo as possíveis complicações. Então, há uma gama de recursos hoje, né, que envolve o piramidal, o colchão de polímero, né, o Silastic, de viscoelástico, curativos adesivos. Aqui tem mais alguns em formatos diferentes desse viscoelástico, mas que não é um único dispositivo que a gente vai utilizar, mas uma combinação deles para poder realizar o posicionamento de uma forma adequada, porque para cada um vai existir uma indicação, um formato de uso e tudo também vai depender do tipo de posição e do tipo de cirurgia que a gente vai trabalhar. Então, quando eu vou realizar o posicionamento, eu devo avaliar qual vai ser a cirurgia proposta, né? Qual vai ser o procedimento, o posicionamento necessário e durante ali sempre manter meu olhar para o alinhamento corporal. Depois que a gente posiciona o paciente, deve-se proceder o registro, né, desse processo em prontuário e com as suas devidas peculiaridades. Então, o que foi aplicado como dispositivo, como superfície de suporte, como proteção, a posição, cada detalhe dos braços, das pernas, né, o maior número de informações possíveis. E ao término do procedimento, devemos proceder à evolução pós-operatória, onde se faz a avaliação, né, em busca ali, a varredura em busca de alguns sinal de lesão, né? Então, diminuição de movimento, de força muscular, perda de sensibilidade ou algum tipo de lesão por pressão. A Sociedade Americana recomenda algumas práticas que são essenciais para o cuidado, como assistência de enfermagem quanto ao posicionamento cirúrgico. Ela deve começar antes da transferência do paciente da maca
para a mesa é quando a gente conhece o paciente, que a gente deve avaliar exatamente, né, quais são ali, se o paciente tem alguma patologia pré-existente, se ele tem alguma limitação de movimento, se ele é muito emagrecido, para a gente poder prover, né, todas as proteções. O posicionamento requer segurança, requer limpeza, organização da equipe. Então, durante o procedimento são muitas pessoas manipulando, né, o paciente, e que a gente garanta que não fique nenhuma torneirinha, nenhuma tampinha ou qualquer material que foi usado ali durante a anestesia ou durante o manuseio do paciente e que possa, né, deixar ali alguma marcação ou algum prejuízo na pele do paciente. A equipe de enfermagem deve, então, monitorar o paciente, manter a integridade dos tecidos, né, durante o posicionamento. Ao posicionar o paciente, alinhar o corpo do paciente, avaliar a integridade. O posicionamento feito de uma maneira segura, levando em consideração a anatomia e fisiologia do paciente, as intervenções que são realizadas, né, como manter este posicionamento sem nenhuma sequela e, mais uma vez, o registro de tudo que a gente realizou. Então, nós vamos falar um pouco de cada posição cirúrgica. A posição supina, né, que também é a dorsal, é, em geral, a posição cirúrgica mais utilizada. As lesões mais comuns relacionadas com essa posição são em região occipital, escapular, cotovelo, sacro e calcâneos. E são áreas que devem ser, né, adequadamente protegidas. Os braços do paciente, aqui eles podem estar ao lado ou abertos em braçadeira, né? Lembrando que a faixa de segurança deve ser colocada geralmente em membros inferiores, 2 dedos acima do joelho, e os calcâneos sempre elevados, né, fora de contato. Quando a gente coloca o braço ao longo, né? Então, ao longo do corpo do paciente, em geral se usa um campo de tecido, né? Uma travessa, e para não prejudicar ali a circulação, não causar torção nervosa ou até aumentar o risco da síndrome compartimental, devemos colocar o lençol, né, passando pelo braço do paciente e apoiado abaixo do corpo do paciente. Porque quando colocamos o lençol passando pelo braço e prendendo abaixo da mesa, né, embaixo do colchão, entre o colchão e a mesa, a gente pode fazer um peso um pouco maior, né, do que o tronco do paciente, e isso pode diminuir a circulação, causar torção nervosa e aumentar esse risco da síndrome compartimental. Quando os braços ficam abertos, né, e devem ficar na braçadeira, a gente se preocupa com essa angulação aqui de 90 graus para garantir, né, um alinhamento adequado para plexo braquial e assim evitar algum tipo de lesão nervosa. Uma variação da posição supina é a posição Trendelenburg. A posição Trendelenburg foi criada por Frederick Trendelenburg em cerca de 1800, quando ele começou inclinando seus pacientes numa posição em que a cabeça era mais baixa do que os pés, né, criando assim essa posição, dando visibilidade e acessibilidade para os órgãos abdominais pélvicos, que assim eles são aumentados nessa posição. No entanto, a diminuição da troca circulatória, né, devido a os órgãos ter uma movimentação mais para cima do tronco, né, que são deslocados, pressionando o diafragma, pode provocar uma acumulação de sangue na parte superior do tronco, e também o Trendelenburg mais acentuado pode aumentar a pressão intracraniana. Né? Os pacientes que ficam em Trendelenburg devem respeitar aí um curto espaço de tempo possível, se recomenda em torno de 3 horas, e aí ele deve ser retirado da posição lentamente para permitir que o corpo reajuste essa mudança de volume sanguíneo.
A Trendelenburg também vai ter algumas variações, a gente pode fazer um Trendelenburg com o paciente associado à litotomia, então o paciente vai ficar em botas, né, na posição de litotomia, porém ele tem uma inclinação para baixo, uma posição que vem sendo utilizada bastante para robótica da Prostaté, né, Prostaté robótica. Nesse caso, o paciente está utilizando também um colchão a vácuo para manter a sua estabilidade e evitar o seu deslizamento. Nestes casos, a faixa de segurança vem colocada no tórax, mas que não pode estar tão apertada a ponto de diminuir a expansão torácica. Outra variação da posição supina é a Foley ou semi-Foley ou cadeira de praia. São posições onde o paciente vai estar sentado. Essa posição que vem com um acessório de cabeça, geralmente é para cirurgia de ombro, né? O ponto de pressão máximo aqui nessa posição vai ser o isquio, por estar, né, o mais sentado. E aqui o paciente, né, vai ficar com os pés em apoio para não escorregar, com o travesseiro aliviando e flexionando os membros inferiores, faixa de segurança aqui 4 dedos acima do joelho, e aí manter o alinhamento corporal, cabeça ficcionada no dispositivo e que esse dispositivo seja protegido para também não causar lesões em face desse paciente. Então, a gente tem outro tipo de posição mandatória, que é a litotomia, onde existem algumas variações, né, na litotomia, são 5 posições de litotomia que variam conforme a elevação das pernas e bacia, né? Então, o paciente deve ser colocado numa posição estándar e aí o médico vai fazendo, né, vai nos apoiando aqui em como que ele vai querer os membros inferiores do paciente, porque depende um pouco do procedimento e a necessidade dele. Lembrando que aqui a rotação e a flexão exagerada podem estirar, né, os nervos isquiáticos e o obturador, tensionar os músculos e a articulação do quadril. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né, no manuseio e na hora de colocar os pacientes em perneira. E também, né, durante aí o percurso do paciente, acompanhar pulsos distais, coloração de pele, porque há um risco de se provocar uma síndrome compartimental. É raro, né, mas ela pode acontecer por compressão aqui desses membros inferiores. As perneiras, a mais indicada é aquela perneira bota, onde a gente tem uma sustentação total do membro inferior, mas a gente tem a perneira só de poplítea e também o estribo, né, que são essas tirinhas aqui mais à direita. Então, elas devem ser colocadas de uma forma uniforme, mantendo o alinhamento e altura, evitando uma hiperabdução, né, para não fazer o estiramento nervoso. E os glúteos devem estar numa posição uniforme, né, ali junto com a borda da mesa. Aqui deve-se observar se há acolchoamento suficiente para proteger a região sacral. E uma vez que o paciente é em posição de litotomia, os braços ficarem ao longo, lembrando que as mãos tendem a ser maiores do que o nosso quadril. E aqui eu preciso tomar cuidado e proteger as mãos para não haver contato com o metal ou até estiramento ou garroteamento na hora de retirar a parte inferior da mesa durante o procedimento. Outro tipo de posição é a posição prona, né, que também é conhecida como posição ventral. Essa posição inclui, né, como complicações, abrasão de córnea, né, se não houver um fechamento adequado do olho do paciente ou se ele tiver algum tipo de produto que fica raspando ali no olho. Também podemos ter algum dano ocular devido à compressão, então precisa avaliar bem se essa área está livre, né, de pressão, de contato. Há aqui o comprometimento respiratório por causa da compressão do abdômen, então esse paciente deve ser posicionado
sobre as superfícies de suporte, de forma que deixe, né, um espaço para a expansão torácica e o acoplamento do abdômen, evitando a compressão. As genitálias no homem devem ser tracionadas, né, para trás e conferidas para evitar a pressão sobre, né, acabar ficando o peso corporal sobre a genitália e isso acabar fazendo alguma dobra ou causar algum tipo de pressão, né, que pode causar uma lesão até grave nesse paciente. Joelhos e pés, né, os pés elevados com 2 travesseiros, proporcionando aí uma angulação de membros inferiores. A cinta de segurança geralmente vem nos membros inferiores em coxa, um pouco acima do joelho, né, mas se for a necessidade, pode pôr mais uma faixa nos membros inferiores. Os braços, então, podem ser colocados, né, ao longo, e aí ao longo do corpo, com palma voltada para dentro do corpo, ou em braçadeiras com um ângulo, né, inferior a 90 graus em relação ao ombro, os cotovelos geralmente flexionados, palma da mão virada para baixo. E sempre manter o alinhamento, né, dos 2 braços, o alinhamento corporal, o alinhamento dos membros inferiores, assim evitando, né, e minimizando as lesões nervosas. Prona tem uma pequena variedade, né, de posições, mas uma que às vezes costuma ser utilizada é a canivete. É quando a gente faz uma flexão de tronco na posição de prona, e aí você tem uma flexão de mesa aqui em nível de ilíaca, né, e o paciente acaba ficando, de certa forma, como se ele ficasse dependurado, né, e essa posição que deixa a cabeça e o pé pendente pode acumular um acúmulo venoso, né, em região cefálica e caudal. Então, também manter a observação, né, desse paciente, além dos pontos de pressão, né, em relação a fluxo. E a posição lateral, que é uma outra variação. Eu posso estar aqui com o paciente para a direita ou para a esquerda, tá? Mas a ideia é que a gente mantenha o paciente com o alinhamento corporal. Então, para se manter o alinhamento de coluna, é necessário colocar uma superfície de suporte abaixo da região axilar, para que faça essa elevação e tire esse desvio de coluna do paciente. E outras superfícies, outros materiais devem ser utilizados aqui durante o corpo. E aí é um travesseiro que vai sobre a cabeça para manter a elevação da cabeça e sempre olhar se a orelha, né, não tem alguma dobra, se não tá, né, tem algum dispositivo ali que pode atrapalhar, mas sempre olhar se a orelha não tá dobrada, se tá adequada, se a cabeça tá bem apoiada. O uso do travesseiro em membros inferiores para, né, a perna de baixo sempre flexionada, a perna de cima esticada e entre elas o travesseiro diminuindo aqui o contato ósseo dos joelhos, mauléolos, né, e embaixo de cada pé também uma proteção para não ter o contato dos mauléolos com a mesa cirúrgica. E aí os membros superiores, né, são acoplados em braçadeira, que pode ser uma sobre a outra, como a gente vê na imagem, né, braçadeiras retas, um braço sobre o outro. Pode ser um travesseiro colocado entre os membros superiores, e podemos também fazer uma angulação desse braço superior numa perneira, né, e esse braço fica um pouco mais angulado. Isso vai variar conforme o procedimento cirúrgico, né, e conforme a área que o cirurgião vai trabalhar, que precisa de maior exposição aqui ou não. Por exemplo, quando a gente coloca em lateral para fazer quadril, né, ou alguma coisa de membro inferior, a parte aqui superior do paciente é mais livre, né, então dá para colocar um travesseiro, deixar o paciente de uma forma
né, uma menor exposição aqui dos membros superiores, uma preocupação menor em colocar, né, elevação ou não. Porém, quando a gente coloca em posição lateral e essa cirurgia é no tórax, eu preciso garantir a área de acesso do cirurgião. Então, esse braço é colocado geralmente em arco, com elevação, ampliando a área aqui de trabalho para o cirurgião. Os pontos de pressão de lateral, né, envolvem orelha, ombro, cotovelo, trocânter, joelhos e mauléolos. E aí a gente precisa proteger todas essas áreas de contato, né, e garantindo o alinhamento também corporal desse paciente durante o procedimento. Bom, fazendo uma revisão do que a gente viu hoje, falamos um pouco sobre a segurança, né, do posicionamento, quais são as metas, né, do posicionamento, os dispositivos que a gente pode utilizar, as melhores práticas, as 4 principais posições cirúrgicas, então supino, prona, lateral e litotomia, e aí as demais elas sempre vão derivar destas principais. E a gente viu aí como algumas, né, acessórias, a Trendelenburg, a cadeira de praia e a gente vai se deparar com outras, né, durante a nossa prática. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até mais!